Fala aí, galerinha de Engenharia de Software 1, beleza? Conforme eu havia mandado o e-mail para vocês, eu estou preparando um vídeo que é para apresentar para vocês um exemplo que eu preparei do uso do PHP, de forma que a gente pegue desde a construção da interface e vá até a gravação dos dados. Eu preparei um exemplo bem simples, por quê? Porque depois em programação web vocês vão ter algumas visões mais sofisticadas de arquitetura, de tecnologia, etc. O objetivo aqui é muito mais que vocês consigam cumprir o projeto, consigam trabalhar com a linguagem. Então, o exemplo que eu preparei é bem simples, tá? Eu preparei alguns slides para direcionar conforme eu for apresentando para vocês, ok? E ao final, não esquece de dar um like aí, ok? Então vamos lá. Essa aula de PHP, eu preparei um conjunto de slides para direcionar um pouco o que a gente está fazendo e até para vocês saberem o que vocês têm que fazer para preparar todo o ambiente. Então, primeiro, a gente vai preparar o ambiente, tá? Onde a primeira ideia é que a gente chame o Champ, porque é ele que vai colocar o nosso servidor Apache, o nosso servidor MySQL no ar e observar se quando ele carregou, quando você pediu para dar o start, tanto no Apache quanto no MySQL, ele conseguiu carregar os elementos direito. Baixa o projeto que eu vou estar mostrando agora para vocês, ele está lá na nossa pasta do Drive, na pasta onde a gente tem todos os códigos PHP, então lá na pasta da nossa disciplina. E aí você vai descompactar essa pasta zip dentro do caminho champ htdocs. Por quê? Porque o htdocs é a pasta que contém os projetos PHP, para que o Apache possa rodar esses projetos. Depois disso, você vai abrir o NetBeans e abrir o projeto que é descompactado, que está dentro aí do htdocs, tá? Então, isso é a preparação do ambiente, ok? Bom, agora a gente entra numa outra parte, então não acabou a preparação. Por quê? Porque como a gente vai trabalhar com banco de dados, a gente precisa criar um banco e a respectiva tabela que vai ser utilizada, tá? Então, eu vou agora ir até o projeto que a gente tem aqui, ó, no NetBeans, tá? Então, eu tô com o projeto aqui carregado, ó. O meu projeto é o PHP Project geral. Se vocês observarem, ó, ele tem várias pastas aqui. E na raiz do projeto, vocês vão ver dois arquivos aqui, ó, que é o index PHP e o banco TXT. Então, abrindo aqui esse arquivo banco TXT. O que eu fiz nesse arquivo banco TXT? Eu deixei o script para a criação da tabela, tá? Então, no meu projeto aqui, eu tenho um banco de dados que chama geral e eu criei uma tabela chamada pessoa, que é uma tabela que tem essa estrutura aqui, ok? Então, o que eu quero que vocês façam? A gente vai copiar aqui, ó, copiar esse script aqui da tabela para que a gente possa criar essa estrutura. Então, como que a gente cria? Embora a gente tenha colocado no Champ o MySQL no ar, a gente precisa colocar no ar um banco aqui dentro do NetBeans. Então, a gente vai aqui na aba Serviços, aqui em cima, ó, tá? Aí, aqui a gente tem como primeiro elemento, ó, o banco de dados. Então, nós vamos abrir. A gente tem aqui, ó, o nosso servidor MySQL, ok? Tá aqui, ó. O meu servidor MySQL está no ar e eu tenho aqui criado já um banco chamado geral. O que vocês fazem? Aqui, ó, clicando em servidor MySQL, vocês vêm em criar banco. Aí vocês criam um banco chamado geral e dá o acesso total para ele, para que vocês possam fazer a manipulação aí dos elementos, tá? Então, se eu quisesse criar um banco aqui, vou criar um banco chamado total, vou dar um OK. E vocês vão ver que ele já aparece aqui na lista. Só que o que nós vamos trabalhar é o banco geral.
Então, eu vou vir aqui no banco geral, dar um clique direito nele e vou pedir para conectar, tá? No caso do meu banco, que foi aquele que a gente viu lá nas primeiras aulas, eu não coloquei nenhuma senha. Então, o meu usuário é o root e eu não coloquei nenhuma senha. Então, eu vou dar um OK aqui. Quando eu dei um OK, o que vai acontecer? Ele vai abrir aqui, eu tenho vários, deixa eu até ver onde que ele vai estar aqui. Ele vai abrir uma estrutura do geral. Aqui, ó, achei. Então, ele tem aqui, ó, dentro do MySQL, né, criando um vínculo, criando uma conexão com o banco, ele já tem aqui o meu banco de dados chamado geral. Muito bem. O que eu quero fazer? Eu quero criar uma tabela. Vejam que eu já tenho duas tabelas aqui, porque elas já estão criadas, tá? Mas eu quero criar essa tabela aqui que eu passei o script para vocês. Então, eu vou copiar esse script que está aqui, vou vir aqui em tabela e vou pedir para executar um comando. Ah, professora, eu não podia criar a tabela criando aqui pela parte interativa do NetBeans? Poderia. Porém, eu não gosto muito, eu prefiro rodar o script, que eu acho que é mais seguro. Então, eu venho aqui em executar comando, ele vai abrir uma área para mim, eu vou colar esse script, eu vou criar aqui um pessoa 2 só para criar diferente ali, porque eu já tenho, né, e vou pedir para ele rodar o script aqui, ó, executar a instrução, tá? Ele vai executar e a gente já vai ver que ele criou aqui, ó, um pessoa 2. Então, no caso de vocês, como vocês não têm nenhum, vocês podem criar uma tabela chamada pessoa, ok? Então, com isso, a gente conseguiu preparar o banco de dados, tá? Bom, voltando lá para as transparências, né, para os slides. Muito bem. O nosso próximo passo agora vai ser explorar o projeto no NetBeans. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai observar qual é a estrutura do projeto, vamos analisar o padrão arquitetural MVC, design pattern, a gente tem um design pattern que é o Factory, que é um design pattern de criação, que a gente vai estar usando aqui. Nós temos o jQuery, o CSS e o Ajax. Vocês vão falar, nossa, quanta coisa. Na verdade, eu tentei colocar um pouquinho de cada elemento desse para que vocês tenham um primeiro contato e facilite um pouco a vida de vocês, tá? Mas é óbvio que quando vocês forem fazer desenvolvimento web, aí a gente vai ter um pouco mais de tempo para explorar esses caras aí, tá? Vamos chavear lá para o NetBeans. Opa, pulei aqui. Legal. Então, ó, eu vou voltar para a aba projeto, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é explorar a estrutura do projeto. Então, se vocês observarem, como eu havia falado, ó, ele tem aqui 3 pastas, tá? Por que ele tem 3 pastas? Primeiro, porque eu estou trabalhando com o modelo MVC. O modelo MVC bem simples, mas estou trabalhando com o modelo MVC. Que eu fiz o quê? Eu tenho o meu view, que é o index PHP, eu estou com um só aqui, tá? Mas eu posso ter vários. Eu tenho o meu control, aonde eu tenho um cara chamado front controller PHP. O que é isso? É muito parecido com o pattern facade. E a gente tem dentro do desenvolvimento web um pattern que chama front controller mesmo, que é a ideia de você ter um único controller para receber as requisições. Isso é muito comum quando se tem projetos mais direcionados, tá? Menores, inclusive, que você não precisa controlar muitas requisições. E tem o meu model, que aqui no meu model eu criei duas classes, uma classe chamada grupo e uma classe chamada pessoa. Então vejam, se a gente olha um diagrama de classes, o que a gente tem que entender aqui? Meu view tá aqui, meu controller tá aqui, e aqui são as minhas entities. Então, para esse meu projeto, eu tenho 2 entities e eu tenho um view e um controller, ok? Muito bem. Então, agora o que a gente vai fazer é explorar um pouco cada um desses elementos aqui. E eu vou começar por essa pasta aqui, ó, que não faz parte do meu MVC, que é a pasta auxiliar. Nessa pasta, eu tenho um cara chamado Connection PHP. Então, vou abrir esse cara aqui. O que esse cara tem?
Então, o connection, ele foi criado com base num pattern chamado factory, que qual que é a ideia do pattern factory? O pattern factory tem a ideia de você encapsular diferentes tipos de objetos que você pode criar. Então vamos imaginar, se eu quero ter uma conexão com o banco de dados MySQL. Ah, não, eu quero ter uma conexão com o banco de dados PostgreSQL. Então eu posso criar uma única classe connection, aonde dentro dela eu tenho um método chamado open, em que eu vou escolher o tipo de banco de dados que eu quero trabalhar. Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar com MySQL. Eu só coloquei aqui, ó, por exemplo, SQLite, só para demonstrar para vocês que eu posso ter um outro tipo que eu vou estar trabalhando. No nosso caso, a gente vai trabalhar com esse cara aqui. E o que eu faço? Eu vou fazer aqui justamente o que a gente fez lá nos exemplos iniciais, que é a conexão. Então, com esta linha aqui, quando eu chamar o open passando que o banco de dados que eu vou utilizar é do tipo MySQL, ele vai abrir uma variável de conexão para mim, através do meu servidor, que é o localhost, e que a porta é 3306, mostrando, vamos lá, aqui no champ, ó, a porta do meu MySQL é 3306. O meu usuário do banco que eu criei aqui, como eu falei para vocês, é o root, não tenho senha nenhuma, e o banco de dados que eu vou acessar se chama geral. Então, aqui é uma conexão com o banco. E aí, eu retorno essa variável de conexão. Muito bem. Eu tenho um close connection aqui, que é quando eu quero fechar a minha conexão. Então, esse é o primeiro código que eu tenho aqui. Muito bem. Aí, eu tenho o meu front controller. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu fechar esse cara que nós não vamos precisar desses dois aqui. Aonde no front controller, o que eu vou ter? No front controller é o cara que vai receber a minha requisição, tá? Então, é o cara que vai receber os meus parâmetros quando eu fizer o post, quando eu enviar os meus elementos. E o que ele vai fazer? Ele vai receber os elementos via post, ok? E vai instanciar as classes. Ele vai instanciar a classe pessoa, passando os parâmetros que fazem parte dela, e ele vai instanciar uma classe chamada grupo, aonde nessa classe chamada grupo ele vai criar um objeto do tipo grupo, tá? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para mostrar para vocês que eu posso ter duas classes entities sendo tratadas num único formulário e sendo gravadas numa única tabela. Por quê? Para mostrar que eu não preciso ter uma tabela para cada classe que eu tenho dentro da minha estrutura, dentro da minha arquitetura, tá? Então, aí eu já vou explicar para vocês dinamicamente o que vai acontecer aqui, ok? Quero mostrar para vocês é qual é a cara do nosso formulário, do formulário que a gente vai tratar. Então, o meu index PHP, deixa eu aliar para mostrar para vocês, é esse cara aqui, ó. Então, vejam que é um formulário bem simples, eu tenho aqui um título, tem uma área de mensagem, ó, tem alguns campos aqui, tá? Que a gente vai estar digitando, vai estar trabalhando, e eu tenho dois botões. Primeiro, como que eu preparei esse formulário desse jeito? Eu usei para preparar esse formulário com uma carinha um pouquinho mais bonitinha, um pouco de CSS e um pouco de jQuery também, tá? E também eu optei por a gente trabalhar com o envio dos dados via Ajax. O que é isso? A gente vai explorar isso com mais detalhes quando vocês estiverem trabalhando em web, mas a ideia é a seguinte: quando a gente está fazendo um processo de envio de dados, né, uma chamada ao protocolo HTTP de forma comum, nós fazemos uma requisição HTTP e acontece um refresh na página. Então, ele sai de uma página, por exemplo, chamada index.php e vai para uma outra página dentro do servidor, tá? Quando a gente está mexendo com Ajax, é o tipo da aplicação em que você faz a chamada para uma outra página do lado do servidor, mas não há um refresh na página de interação. Por quê? Porque essa chamada ela é feita, vamos dizer, de forma mais interna, sem que haja necessidade de haver um refresh na página aqui,
Então, a gente vai ver como que a gente vai fazer isso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar para o código. Então, primeiro, né, toda aquela frescura que tem lá de deixar o título de um jeito, o campo amarelinho e etc. Isso tudo tá nessa área aqui, ó, delimitada pela tag style, que é onde eu defini o meu CSS, tá? Então, eu estou dizendo aqui, ó, que eu estou definindo o meu CSS base, tá? Então, aqui toda a frescura do que vai acontecer com cada campo, etc., foi definido aqui. Vejam que eu defini esse CSS, peguei ele como exemplo, mas vocês podem usar o que vocês quiserem, tá? Então, aqui, ó, eu termino o meu CSS, ok? Além disso, se a gente olhar lá para cima no nosso código, vocês vão ver que eu estou usando, ó, um jQuery. Tá? O que é o jQuery? O jQuery é uma biblioteca que permite que a gente possa trabalhar com algumas funções JavaScript de uma maneira mais enxuta. Ele encapsula algumas coisas JavaScript para a gente, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês, ó. Vamos voltar lá. Se a gente pegar esses campos aqui, ó, vou digitar qualquer coisa. Estão vendo que tem um botão aqui chamado novo? Ó, quando eu passo aqui o mouse em cima dele, ele fica de uma corzinha diferente, é porque dentro do CSS eu estou tratando um parâmetro chamado hover, tá? Mas vamos lá. Eu venho aqui, ó, no meu botão e clico nele. Quando eu clico nele, o que ele está fazendo? Ó? Ele está limpando essas áreas aqui, tá? Por que ele está fazendo isso? Então, vamos lá, vamos olhar o nosso código. Ele está fazendo isso, vou lá embaixo no botão, ó, porque aqui é toda a minha estrutura. Aqui já começa o HTML, ó, com o body, que são todos os elementos que eu coloquei como estrutura no meu HTML. Então, se eu pegar aqui o meu botão, ó, que é o meu botão chamado novo, o nome dele é limpar, o ID dele é limpar e ele é do tipo reset. Então, eu estou dizendo para ele que quando eu clicar nesse botão, ele vai lá e vai colocar, ele vai limpar os botões que estão aqui, tá? Isso é uma das coisas que eu estou tratando. Só aproveitando aqui, ó, se vocês observarem, em cada elemento do HTML que eu tenho, por exemplo, assim, ó, class campo. O que significa isso? Significa que eu estou aplicando uma classe chamada campo que eu defini lá no CSS. Então, é isso que faz com que o meu campo fique diferente, tá? Então, se eu tenho lá em cima no meu CSS, definição de campo, ó, tá vendo? Um campo de input, um campo de option. Então, aqui são os estilos que eu defini. Então, quando eu quero que um campo HTML tenha um estilo definido por uma classe, é isso que eu faço, ok? Bom, mas voltando ao nosso botão. Então, uma coisa ele é reset. Como ele é reset, ele vai lá e limpa tudo. Além disso, o que eu estou fazendo aqui com o jQuery, ó? Então, se vocês observarem aqui, ó, eu abro esse trecho de baixo com uma tag chamada script. Isso aqui eu estou dizendo que tudo que está delimitado por essa tag script é código JavaScript que eu vou rodar. Que no nosso caso é o JavaScript rodado a partir do jQuery, ok? Muito bem. E o que eu estou fazendo? Bom, quando eu carrego isto aqui no browser, esta página, eu estou carregando um elemento que o browser reconhece como um document, tá? Então, o browser, ele monta toda uma estrutura de objetos. E, no caso, o objeto pai, vamos dizer assim, é um document, tá? Então, eu estou dizendo aqui que quando o objeto document estiver pronto, então, quando ele estiver carregado, eu vou rodar algumas funções, ou seja, eu torno possível ser rodado algumas funções. Vejam que é uma função, ó, eu abro uma função, mas ela não tem nome. Isso é o que nós chamamos de função anônima. Uma função anônima é aquela que é executada no momento que um evento vai acontecer, tá? Então, você não faz a chamada dela. Então, aqui ele está falando, ó, que o document está pronto para ser rodado, para rodar essa função. E o que ele faz? Então, eu estou dizendo, ó, que quando um elemento cujo ID chama limpar, que é aquele nosso botão novo, vou lá para baixo só para vocês verem, ó.
Então, aqui, ó, nosso limpar, ó, ID dele, é o botão novo. Tá com o nome de novo, que é o label. O value é o label do botão, ID limpar. Então, quando ele chamar o limpar, e como é que eu estou referenciando o ID? Pelo sustenido. E quando houver um evento de clique no limpar, eu estou ativando uma função. Então, além do reset, eu estou dizendo o seguinte, que quando eu clicar naquele botão, eu quero que ele pegue o elemento cujo ID é o MSG e jogue um texto chamado mensagem. Então, jogue um HTML, que é o texto desse cara aqui, chamado mensagem. Por que eu estou fazendo isso? Porque o elemento que eu tenho, que se chama MSG, ó, cujo ID é MSG, é uma div, tá? Então, é uma div, ó. E essa div, vou chavear lá, é esse cara aqui, ó. Por que eu tô fazendo isso? Porque quando a gente rodar para ele gravar, ele vai colocar uma mensagem aqui para mim. E aí, o botão novo vai me permitir que eu limpe a mensagem também. Daqui a pouco eu vou simular isso, vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Muito bem, mas vamos ver como é que acontece a questão do envio dos parâmetros. Então, a ideia é a seguinte, eu vou digitar os elementos lá, e aí eu quero enviar esses elementos para serem gravados. Muito bem, então vamos olhar aqui. Qual é o elemento que vai enviar os dados para o servidor? O elemento que vai enviar os dados para o servidor é um botão, tá? Que é do tipo submit, cujo name dele é submit e que o value dele é o enviar, que é este botão aqui, ó. Então, significa que quando eu clicar nesse botão, ele vai ativar a função de submit. O que é a função de submit? A função de submit é aquela que vai fazer com que todos os dados que estão delimitados pelo form sejam enviados a um servidor. Então, aqui eu queria dar uma pausa e mostrar uma coisa que vocês já viram em projetos anteriores, tá? Então, eu lembro que eu deixei há um tempo atrás um form para vocês, que era este cara aqui, ó, tá? Que era onde a gente tinha um formulário bem simplesinho, que quando eu clicava no botão, eu chamava o gravar PHP. Então, ele fazia o quê? Ele era um submit, que quando eu clicasse nesse cara aqui, no botão submit, ele chamava o código gravar PHP, ok? Muito bem. O que nós estamos fazendo aqui, nesse nosso novo, aqui ó, voltei para o index, nosso novo, é justamente isso. Quando ele clicar no submit, ele vai fazer um post, mas ele não vai fazer um post com o action que está aqui. Ele vai fazer um post via Ajax, para não dar o refresh, porque se ele fizer pelo action, ele vai chamar uma outra página, saindo da página que eu estou no momento, tá? E esse onSubmit return false aqui é para não fazer com que o meu form queira executar alguma coisa, tá? Muito bem. Então, o que eu estou fazendo para o meu Ajax funcionar? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando o meu elemento form e dizendo que quando um evento de submit acontecer, ele vai executar a função que está aqui, ok? O que essa função faz? Então, primeiro, ela usa um método chamado serialize, que é um método que vai pegar todos os elementos do form, ó, this é porque eu tô falando desse cara, ó, tá dentro, ó, abriu aqui, ó, fechou aqui, tá vendo, ó? Então, tudo que tá aqui dentro. Então, ele vai pegar todos os elementos que fazem parte do meu form para fazer o Ajax. Tá vendo que aqui eu tô chamando Ajax, ó? E o que o Ajax faz? Então, o Ajax, ele é um modelo, ele não é uma tecnologia, ele é um modelo que permite que a gente, através de JavaScript, faça uma comunicação HTTP sem haver a necessidade de refresh na página. A grosso modo é isso. Depois, em desenvolvimento web, a gente conversa um pouco mais sobre ele. Então, eu estou dizendo que é um envio do tipo post, e eu estou dizendo que quando esse submit acontecer, ele vai chamar o front controller, que é esse cara aqui, ó, que a gente definiu, o nosso front controller, tá?
Ele vai chamar o front controller mandando que dados. Então, veja, ó, aqui é o tipo de comunicação, qual é o URL, ou seja, para quem ele vai mandar e quais são os dados que ele vai mandar. Ele vai mandar os dados que estão na variável dados, que é essa aqui, ó. Ou seja, ele vai mandar todos os elementos que fazem parte do meu formulário, ok? Legal, ele vai mandar, vai acontecer uma série de procedimentos que a gente já vai ver e ele vai retornar o sucesso. Esse sucesso é o sucesso da conexão. Dá para trabalhar o erro da conexão também. Eu não coloquei aqui, mas dá para fazer isso. E o que ele vai fazer? Quando ele trabalha o sucesso, ele retorna para nós algo aqui no data, tá? E eu vou fazer o quê? Quando ele retornar algo aqui no data, eu vou pegar esse conteúdo que veio no data e vou atualizar o meu objeto cujo ID é MSG. Quem é o meu objeto cujo ID é MSG? É esse cara aqui, ó, esse vermelho aqui. Então, quer dizer, quando houver o sucesso da comunicação via JAX, vai aparecer alguma coisa lá para mim na área vermelha como mensagem, ok? Muito bem. Então, quer dizer que quando eu der o submit, ele vai chamar quem? O front controller. Muito bem. O que o front controller vai fazer? Então, primeiro, vejam aqui, ó, que eu fiz ele reconhecer as duas classes PHP do model que eu vou estar trabalhando, né? Aqui é como se eu estivesse dando um include, um import, né? Seja o nome que vocês queiram dar. E aí ele vai receber, ó. Então, uma coisa que a gente tem que prestar atenção na hora que a gente vai fazer o recebimento. Então, isso aqui é o que está vindo lá de trás, tá? Então, aqui é o nome da variável que vai receber o valor. E aqui é o nome do campo do meu formulário. É o name do campo, não é o ID. Então, eu vou voltar para mostrar para vocês, ó. Eu vou pegar esse aqui, que é diferente, ó, que é o sname. Então, se a gente vier aqui no nosso index, ó, tô voltando para o index, e vocês forem olhar os campos, vejam, existe um campo chamado sobrenome, ó. O campo chama sobrenome, aqui o label dele é sobrenome. Mas que cujo name dele, ó, é esse nome. Estão vendo aqui? Então, é este cara que tem que estar como parâmetro do post, tá? Que eu acabei de estragar aqui. Deixa eu colocar de volta. É este cara que tem que estar aí com o name do post, tá? É ele que vai fazer aí o nosso código funcionar, ok? Muito bem. Só ver aqui, ok. Vamos voltar lá. Então, aqui ele vai receber todos os names, ó, que vem como parâmetro. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as variáveis que eu estou armazenando e vou criar a classe pessoa. Legal, vou lá na classe pessoa. Então, a classe pessoa tem um construtor, ó, que é o que eu estou passando como parâmetro, aonde eu vou armazenar esses dados que estão lá. E eu tenho alguns métodos aqui, que são os gets e sets, ok? Voltando para o nosso front controller. Além disso, eu vou criar um objeto do tipo grupo, certo? Então, eu vou criar um objeto do tipo grupo. Então, eu vou lá, aqui eu tenho o grupo, ó. Deixa eu abrir esse cara. Então, tem um construtor, que é onde eu passo a descrição do grupo, certo? Voltando para o nosso front controller. Só que, no meu objeto pessoa, eu preciso passar para ele a variável de instância que faz parte do grupo. Então, aqui é um exemplo clássico de agregação ou de associação simples. Por que não é uma composição? Porque se houvesse uma composição de pessoa para grupo, ou seja, se grupo fosse parte de pessoa, eu teria que criar grupo dentro de pessoa. Então, aqui eu estou criando fora e estou passando para a pessoa, tá? E por último, eu estou chamando um método save, que faz parte de pessoa, ok? Então, eu vou chamar aqui pessoa. Então, aqui o método save. O que o método save faz? Primeiro, ele abre a conexão. Então, vejam, aqui ele está chamando o método open, que é da classe connection. Por que ele não precisa instanciar a classe connection? Porque se a gente olhar aqui, ó, o método open, estou na classe connection, ó, ele é um método estático.
ok? Então, ele não precisa ser instanciado. Estou voltando para o front controller. Muito bem, voltando para o pessoa. Então, eu vou lá, abro a conexão com o MySQL. Se ele tiver problema, eu vou jogar na minha variável MSG, que é a minha variável de mensagem aqui, que houve problema. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou executar a minha string inserindo na minha tabela pessoa. Vejam que eu estou usando pessoa 1, mas vocês podem usar a tabela pessoa que nós acabamos de criar. Vou dar um insert. Então, aqui, ó, tem todos os campos que fazem parte da minha tabela. Então, isso aqui é a estrutura da minha tabela. Ó, insert, into, pessoa, values. Muito bem. Depois que eu coloco a palavra values, eu preciso montar com o valor das variáveis que eu quero mandar lá para o banco de dados. E vejam, toda vez que eu tenho uma string, ó, eu preciso delimitá-la por aspas simples. Então, o que eu estou fazendo aqui? Até essa aspa aqui é tudo string, é tudo estrutura. Daí o ponto, lembrando, eu estou concatenando. Então, eu estou concatenando o valor do atributo nome. Concatenando aqui, ponto, concatenando aqui. Fecho aspas, vírgula, abro aspas. Vem o sobrenome, concateno de novo. E por aí vai. Quando eu chego no último parâmetro, que é o grupo, lá na minha tabela, grupo é uma string, não é uma variável de instância. E se a gente observar, aqui na classe pessoa, ó, vou mostrar para vocês. Vamos lá para cima. Aqui na classe pessoa, tá? O grupo, ele vai ser formado por uma variável de instância. Então, vejam, ó, ele não entra aqui no construtor e eu crio o grupo como uma variável de instância de grupo, porque eu tenho uma outra classe. Então, na hora que eu vou fazer o insert, não dá para mandar uma variável de instância, porque ele vai com o endereço de memória. Então, o que eu estou fazendo aqui na hora de concatenar o grupo? Porque eu tenho uma tabela só. Eu tenho duas classes e uma tabela. Eu estou indo lá e chamando o método getDescrição, que faz parte da classe grupo, né, do objeto grupo aqui, ó, do objeto grupo, e pegando através do método descrição o valor dessa string, tá? Por que eu fiz esse exemplo? Para complicar a vida de vocês? Não, para mostrar para vocês que isso é orientação objeto. Então, você pode ter várias entidades de objetos sem ter a necessidade de ter uma tabela para cada uma, tá? E aí, aqui eu tô fechando, ó, tô fechando a minha estrutura de valores, né, o values, e aqui eu tô fechando o comando que eu vou executar. Então, ele vai executar através da variável de conexão, vai fazer o insert, vai fechar a conexão e vai mandar a mensagem de que o registro foi inserido. E aí eu dou um return no save, ó, a função save ela dá um return, por quê? Porque se ele tiver problema de conexão, ele vai jogar essa mensagem, se o seu registro for inserido, ele vai jogar a mensagem de baixo. Ok? Até aqui? Né? Tudo vai partir do index, eu vou preencher os campos. Na hora que eu clicar sobre o botão, que é o botão de enviar, ele vai vir aqui, vai chamar o meu Ajax, aqui, ó, vai passar esses parâmetros para o front controller, tá? E aí, assim que terminar com sucesso a nossa interação, ele vai colocar uma mensagem lá naquela área vermelha, ok? Então, vamos lá. Então, vou vir aqui, vou entrar com alguns dados para a gente ver ele funcionando. Então, Kit, Zaina, que é minha cachorrinha, feminino, Kit, vamos criar um e-mail para kit@gmail.com. Mora na cidade de Sorocaba. Vejam que eu coloquei aqui poucos estados, só para a gente fazer alguns testinhos, tá? Grupo tal, aqui tá tudo bem primitivo. Para mim não tem problema nenhum, porque não é esse o objetivo. Então, vejam, ó, preenchemos todos os dados. Não estou fazendo tratamento de campos aqui. A gente poderia fazer esses tratamentos usando expressões regulares, o próprio jQuery tem algumas funções, a gente acha funções JavaScript na internet, mas eu estou fazendo de um jeito bem simples aqui, ok? Coloquei os dados, vou dar um enviar. Então, vejam, quando eu dei um enviar, ó,
voltou aqui para mim, registro inserido. Então, veja, quando o sucesso, se a gente voltar e olhar lá, ó, quando ele deu o save no Pessoa, aqui, ó, registro inserido, ele dá um return nessa mensagem, tá? A gente está chamando isso a partir daqui do front controller, ó, ele está recebendo aqui numa outra variável mensagem e está dando um eco no front controller. Por que esse eco não sai logo na tela? Porque como a gente está mexendo com o Ajax, o eco volta para a chamada do Ajax, tá? Então, ele volta aqui para onde foi feita a chamada do Ajax, ok? Muito bem. Então, vamos dar uma olhada lá no nosso banco de dados para ver se a Kitty, minha cachorrinha, foi inserida no banco de dados. Então, eu vou vir aqui, lembrando que um banco que eu estou usando é o Pessoa 1, tá? Então, vou vir aqui, ó, no Pessoa 1. Vou pedir para executar um comando, vou dar um select, asterístico, opa, from Pessoa 1, ok? Vou pedir para executar. E a Kitty está aqui, olha que belezinha, tá? Tem um monte de besteira que eu inseri aí para fazer uns testes, ó. E a Kitty está aqui, ela foi inserida. Então, quer dizer que a gente conseguiu inserir com sucesso um elemento na tabela, tá? Tô voltando para lá, vamos voltar para o nosso código. E eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu passar por todos os elementos. Ah, um detalhe que eu estava esquecendo, que eu tinha falado para vocês. Lembra que eu falei do novo, que ele dava o reset e ele mudava aqui? Então, ó, se eu clicar no novo, tcharam, deu o reset e ele alterou aqui, colocando no div a palavra mensagem. Tudo bem? Bom, então era o que eu queria passar para vocês, mostrando um pouco da dinâmica, de como que a gente consegue fazer toda essa parte de envio. Voltando para as nossas transparências, espero que tenha sido proveitoso aí para vocês esse exemplo, e vocês podem expandir a partir dele, né? O que vocês forem implementar. Não se preocupem demais com a interface, porque não é o momento, ok? E dá um like aí, gente, no vídeo, ok? Até!